Eu sou Esther, tenho 29 anos e sou fotógrafa de casamentos de Boston. A ironia de registrar centenas de noivas com seus pais orgulhosos nunca me passou despercebida, especialmente depois da minha pequena cerimônia no jardim no ano passado. Meus pais consideraram o evento trivial para alguém de baixa renda e optaram por não comparecer. Em vez disso, passaram férias no Havaí com minha irmã. Quando finalmente me ligaram uma semana depois, foi apenas porque precisavam de algo. Suas palavras me ensinaram uma lição valiosa sobre limites familiares e respeito próprio. Antes de compartilhar minha história, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se você valoriza se defender. Crescendo em um bairro de classe média alta em Massachusetts, minha casa de infância parecia perfeita à vista de fora. A casa colonial de 2 andares, com seu gramado bem cuidado e cerca branca, parecia saída de uma revista. Mas dentro daquelas paredes, existia uma hierarquia rígida que moldou toda a minha criação. No topo estavam meus pais, Harold e Eleanor Wilson, um advogado corporativo e administrador de hospital, que valorizava o status acima de tudo. Logo abaixo deles estava minha irmã mais velha, Julia, 6 anos mais velha que eu e a criança de ouro que não errava. E então havia eu, a reflexão tardia, a decepção, aquela que nunca chegou a estar à altura. Desde as minhas primeiras lembranças, eu entendia meu lugar na família. Quando Julia tirava notas máximas, seu boletim ficava orgulhosamente exposto na geladeira por semanas. Quando eu fazia o mesmo, minha mãe assentia brevemente e dizia: "Isso é esperado, não excepcional." Quando Julia foi aceita na faculdade de medicina, meus pais deram uma festa elaborada com todos os amigos e colegas convidados. Quando me formei com honras em Belas Artes, eles não compareceram à cerimônia porque coincidia com o evento do clube de campo. "Fotografia é só um hobby, Esther", meu pai dizia, desdenhosamente, sempre que eu tentava lhe mostrar meu trabalho. "Não é uma carreira de verdade. Você precisa pensar em algo prático." Julia seguiu exatamente o caminho que meus pais haviam traçado: graduação em medicina, faculdade de medicina em uma universidade da Ivy League, depois, um prestigioso programa de residência. Agora, aos 35 anos, ela é uma cirurgiã de sucesso, casada com outro médico e tem 2 filhos perfeitos. Eles moram em uma casa a 3 quarteirões dos meus pais e jantam com eles aos domingos toda semana, a dinastia perfeita que meus pais sempre desejaram. Minha paixão pela fotografia surgiu durante o ensino médio. Ainda me lembro do momento em que me dei conta. A senhora Lawson, minha professora de artes, me emprestou uma câmera Nikon antiga para um projeto de classe. Na primeira vez que olhei através daquele visor, algo despertou dentro de mim. Eu conseguia capturar momentos, emoções e histórias em um único quadro. Passei horas na câmara escura da escola, hipnotizada enquanto as imagens surgiam como mágica nas bandejas de revelação. Quando anunciei que queria estudar fotografia na faculdade, meus pais fizeram a primeira grande intervenção comigo. "Não vamos pagar para você perder 4 anos aprendendo a fotografar", declarou meu pai do outro lado da mesa de jantar. "Harold", interrompeu minha mãe, "talvez ela pudesse cursar administração com fotografia como especialização. Pelo menos isso lhe daria algo em que se apoiar." Falavam de mim como se eu não estivesse ali. No fim, chegamos a um acordo. Eu cursaria a universidade estadual com uma bolsa parcial, com dupla especialização em administração e artes plásticas. Eles pagariam o restante da mensalidade apenas se eu mantivesse um GPA de 3,5. Trabalhei mais duro do que nunca, conciliando as 2 especializações e, ao mesmo tempo, fazendo bicos de fotografia de casamento nos fins de semana para construir meu portfólio. Minha colega de quarto, Olivia, costumava me encontrar editando fotos às 3 horas da manhã, depois de terminar trabalhos de administração. "Sabe, a maioria das pessoas escolhe uma coisa para se destacar", ela me disse certa vez. "Você está se matando tentando agradar a todos." Ela tinha razão. Mas eu ainda tinha esperança de ganhar a aprovação dos meus pais. Essa esperança se esvaiu no meu penúltimo ano, quando ganhei um prestigioso prêmio regional de fotografia. O jornal local publicou uma matéria sobre mim e meu trabalho. Enviei o recorte animadamente para meus pais, achando que finalmente eles reconheceriam meu talento. Minha mãe ligou naquela noite. "Vi seu pequeno artigo", disse ela. "Foi legal. Mas você viu que a Julia acabou de publicar sua pesquisa no New England Journal of Medicine? Enviamos o link para você na semana passada." Eu já tinha visto.
Também enviei um buquê de parabéns a Júlia, mas ninguém mencionou minha conquista, ela nem me mandou uma mensagem de texto dizendo um bom trabalho. Depois da faculdade, trabalhei em uma empresa de marketing para agradar meus pais enquanto construía meu negócio de fotografia paralelamente. Por 3 anos, economizei cada centavo, morei em um apartamento minúsculo com 2 colegas de quarto e trabalhei 7 dias por semana. Quando finalmente consegui clientes e economias suficientes para largar meu emprego corporativo e me dedicar à fotografia em tempo integral, meu pai disse que isso era suicídio profissional. Você está jogando fora uma renda estável para perseguir um sonho impossível, disse ele. Não venha chorar quando fracassar. Mas eu não fracassei. Nos 7 anos seguintes, construí um negócio de sucesso em fotografia de casamento e retratos. Me especializei em capturar momentos emocionais autênticos, em vez de fotos com poses rígidas. Minha agenda ficou lotada com 1 ano de antecedência, e acabei contratando 2 fotógrafos assistentes para ajudar a atender a demanda. Comprei meu próprio pequeno apartamento na cidade, criei um lindo site de portfólio e até ganhei vários prêmios internacionais de fotografia. Meus pais nunca reconheceram nada disso. Nas reuniões de família, minha mãe orgulhosamente atualizava a todos sobre as últimas conquistas de Júlia, mas me apresentava simplesmente como a minha filha mais nova, sem mencionar minha carreira. Certa vez, ao ouvir dizer a uma amiga do clube de bridge que eu ainda estava me entendendo, como se eu fosse uma jovem de 20 anos sem rumo, em vez de uma empresária de sucesso. Foi durante um dos meus ensaios de casamento que conheci o Noah. Ele era o padrinho de uma festa que eu estava fotografando, e o notei fazendo o noivo nervoso rir e relaxar antes da cerimônia. Durante a recepção, ele ajudou um convidado idoso com dificuldade para andar e, mais tarde, entreteve as crianças quando elas ficaram inquietas. Acabei tirando fotos extras dele ao longo do dia, atraída por sua simpatia e gentileza naturais. Quando ele se aproximou de mim enquanto eu guardava meu equipamento, senti um nervosismo incomum. Então, é você quem vê tudo, disse-ele com um sorriso. Esse é o meu trabalho, respondi. Perceber os momentos que os outros podem perder. Bem, eu também notei você, disse ele, me entregando seu número de telefone, caso você queira estar do outro lado da câmera. Noah era um professor do ensino fundamental que amava seu trabalho com a mesma paixão que eu tinha pela fotografia. No nosso primeiro encontro, ele falou sobre seus alunos da 4ª série com tanto entusiasmo e respeito que eu sabia que ele era especial. Ele via potencial em todos e acreditava em cultivar talentos individuais em vez de forçar as crianças a seguirem caminhos predeterminados. O contraste com meus pais não poderia ter sido mais gritante. Quando finalmente apresentei Noah aos meus pais, 6 meses depois de começarmos a namorar, meu pai mal apertou a mão dele, e minha mãe fez vários comentários sobre como os professores eram mal pagos. No caminho para casa, Noah perguntou por que eles pareciam decepcionados com ele antes mesmo de conhecê-lo. Não é você, expliquei. Eles reagiriam assim com qualquer pessoa que não fosse médica, advogada ou CEO. Isso é perda deles, disse-lhe simplesmente, porque estão perdendo a oportunidade de conhecer uma filha maravilhosa. Foi nesse momento que soube que queria construir uma vida com o Noah. Ele me via como eu era e me valorizava incondicionalmente. Aos olhos dele, eu nunca estava por trás de nada. À medida que nosso relacionamento se tornava mais sério, mantive contato mínimo com meus pais, telefonemas mensais que duravam no máximo 10 minutos, visitas obrigatórias nos feriados principais. Parei de buscar a aprovação deles e me concentrei em construir minha vida com alguém que realmente apoiasse meus sonhos. Noah me pediu em casamento em uma manhã fresca de outono, durante uma caminhada até uma cachoeira que ambos amávamos. Não havia cenário elaborado nem fotógrafo escondido nos arbustos, apenas nós dois cercados pelas folhas vermelhas e douradas do outono da Nova Inglaterra. Ele se ajoelhou no chão úmido, tirou um anel simples, mas lindo, e me perguntou se eu compartilharia minha vida com ele. O momento foi perfeito justamente por ser autêntico, assim como as fotos que eu tentava capturar para meus clientes. Sei que sou apenas um professor, disse-lhe depois que eu disse sim em meio a lágrimas de felicidade, mas prometo apoiar seus sonhos da mesma forma que você apoia os meus. Você nunca é qualquer coisa, eu disse a ele. Você é tudo o que eu quero. Decidimos por um pequeno casamento no jardim, com 70 convidados, um orçamento modesto e foco no que realmente importava para nós. Como fotógrafa de casamentos, eu já tinha visto muitos casais se estressarem com detalhes elaborados, perdendo de vista o significado por trás da cerimônia.
Noah e eu queríamos algo íntimo e significativo, em vez de extravagante. Encontrei um lindo jardim botânico que oferecia espaço para cerimônia e recepção por um preço razoável. Selecionamos um cardápio simples com nossas comidas favoritas, encomendamos flores de uma floricultura local e pedimos a uma amiga confeiteira que criasse nosso bolo como presente de casamento. Pedi favores a amigos fotógrafos que se ofereceram para registrar nosso dia por uma fração do preço habitual. Os convites foram feitos à mão pela irmã artística do Noah, Laura, cartões simples, de cor creme, com flores prensadas que combinavam com o tema do nosso jardim. Nós os endereçamos durante um fim de semana em casa, rindo e bebendo vinho enquanto analisávamos nossa lista de convidados. Tem certeza de que são só 4 pessoas da sua família? Perguntou Noah ao notar que a pilha do meu lado era bem menor que a dele. Minha tia Karen e meu tio Jack, além dos meus 2 primos, confirmei, e meus pais e a família da Júlia, embora eu duvide que eles venham. Você ainda deveria convidá-los, disse-lhe gentilmente. Dê a eles a chance de te surpreender. Eu sabia que ele estava certo, mas também conhecia meus pais. Mesmo assim, esperava que talvez o dia do meu casamento fosse a única ocasião em que eles deixariam de lado a decepção com as minhas escolhas de vida. Liguei primeiro para todos os nossos amigos e familiares com a notícia do nosso noivado, deixando a ligação para os meus pais por último. Minha mãe atendeu no quarto toque, parecendo distraída. Olá, Esther. Não é uma boa hora. Estamos prestes a sair para um evento beneficente. Isso só vai levar um minutinho, mãe. Queria te avisar que o Noah me pediu em casamento e que vamos nos casar em junho. Houve uma pausa, depois um suspiro. Bem, acho que parabéns são bem-vindos. Você já marcou uma data? 12 de junho, eu disse, tentando manter a animação na voz, apesar da resposta morna dela. Será uma cerimônia no jardim, pequena e intimista. Junho é um mês movimentado, respondeu ela. Seu pai tem uma conferência, e acredito que Júlia esteja se apresentando em um simpósio médico por volta dessa época. Além disso, os netos têm um recital de fim de ano. Faltam 6 meses, mãe. Eu adoraria que todos vocês estivessem lá. Vamos ver o que podemos fazer, disse ela em um tom que sugeria que já estava procurando desculpas. Envie-nos os detalhes. Os convites formais foram enviados em janeiro, 6 meses antes da data do casamento, como a etiqueta sugeria. Incluía um bilhete escrito à mão no convite dos meus pais, expressando o quanto significaria tê-los presentes. Semanas se passaram sem confirmação de presença. Em março, 3 meses antes do casamento, decidi visitar meus pais pessoalmente para discutir a presença deles. Eu não ia à casa havia quase um ano, e nada havia mudado. A mesma sala de estar formal onde as crianças nunca tinham permissão para brincar, a mesma parede de fotos documentando as conquistas de Júlia, com apenas uma pequena foto minha da formatura do ensino médio. Minha mãe me ofereceu chá nas xícaras de porcelana fina reservadas para convidados e não para a família, um sutil lembrete da minha condição de outsider. Meu pai se juntou a nós, sentado em sua cadeira de couro favorita com a postura impecável de sempre. Recebemos o seu convite, começou minha mãe, após uma conversa amena e dolorosa sobre o tempo. Mas receio que tenhamos um conflito. Que conflito? Perguntei. A data já está marcada há meses. Meu pai pigarreou. A família da sua irmã vem nos visitar naquele fim de semana. Já fizemos planos. Eles não poderiam vir no fim de semana anterior ou posterior? Perguntei, tentando manter a voz firme. É o dia do meu casamento. A expressão do meu pai endureceu. Esther, sejamos francos. Júlia é uma cirurgiã ocupada, com responsabilidades importantes e férias limitadas. Os filhos dela têm inúmeras atividades. Eles não podem reorganizar toda a agenda para o que é, francamente, um evento trivial para alguém da sua. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa, posição. Minha posição, repeti, sentindo como se tivesse levado um tapa. O que seu pai quer dizer, interrompeu minha mãe suavemente, é que, embora isso seja importante para você, as obrigações profissionais da Júlia devem ter prioridade. Ela salva vidas, querida. E eu só tiro fotos, respondi secamente. Exatamente, meu pai assentiu, ignorando meu sarcasmo. Sua irmã construiu algo significativo. Não se pode esperar que ela interrompa isso por isso.
Este é o dia do meu casamento, repeti, com a voz ligeiramente embargada. Eu também sou sua filha. Claro que é, disse minha mãe com um sorriso forçado. Mas sua pequena cerimônia no jardim dificilmente seria o evento do século. Talvez se você tivesse escolhido um local mais suntuoso, ou se Noah tivesse uma posição mais consolidada. Como médico, acrescentou meu pai desnecessariamente. Simplesmente achamos melhor que você não nos incomode com isso, concluiu minha mãe. Também teremos o baile de arrecadação de fundos para o hospital naquele mês, e seu pai será homenageado por seu trabalho jurídico pro bono. Nossa agenda social está bem cheia. Sentei-me ali, com a xícara de chá esquecida nas mãos, enquanto absorvia todo o peso das palavras deles. Meu casamento foi um incômodo, um evento trivial que não valia o tempo deles, porque eu havia escolhido uma vida e um parceiro que não atendiam aos seus padrões de sucesso. Entendo, disse finalmente, pousando a xícara com um movimento controlado que disfarçava o tremor nas minhas mãos. Obrigada pela sinceridade. Você sempre foi tão sensível, suspirou minha mãe. É exatamente por isso que nos preocupamos com o seu sucesso como fotógrafa, emotiva demais. Saí da casa deles naquele dia com absoluta clareza. Por 3 décadas, esperei que eles me vissem, me valorizassem, me amassem incondicionalmente. Mas eles nunca me amaram. Eu era uma decepção eterna porque havia escolhido a realização em vez do status, a felicidade em vez da definição de sucesso deles. No carro, liguei para o Noah e contei tudo a ele em meio às lágrimas. Eu serei sua família agora, ele prometeu. E meus pais já te amam mais do que os próprios filhos. Era a verdade. Os pais de Noah, um bibliotecário aposentado e professor de ciências do ensino médio, me receberam de braços abertos desde o nosso primeiro encontro. Fizeram perguntas sinceras sobre minha fotografia, exibiram meu trabalho em casa e nunca sugeriram que o filho poderia ter feito melhor. Decidi então que meu casamento aconteceria sem meus pais ou minha irmã. Não perderia mais um minuto tentando conquistar a aprovação de pessoas que, fundamentalmente, não valorizavam o que me fazia feliz. O dia 12 de junho chegou com um clima perfeito, como se o universo estivesse compensando a ausência da minha família. A luz do sol filtrava-se pelas árvores do jardim, criando padrões salpicados nas cadeiras brancas dispostas em fileiras organizadas. Flores silvestres em azul e roxo, minhas cores favoritas, ladeavam o corredor e adornavam o arco simples onde Noah e eu trocaríamos os votos. Na pequena sala de preparação, sentei-me diante do espelho enquanto minha amiga Zoe, maquiadora profissional, trabalhava no meu rosto. Ela manteve o visual natural, sabendo que eu preferia a simplicidade ao glamour. Meu vestido era de inspiração vintage, de renda, na altura do joelho em vez de no chão, permitindo que eu me movimentasse livremente ao longo do dia. Como você está se sentindo? Perguntou Zoe, aplicando um leve blush nas minhas bochechas. Confusa, admiti. Feliz por me casar com o Noah. Triste pelos meus pais, brava por ainda me importar com a ausência deles. Isso é normal, ela me garantiu. Mas a perda deles. Você está linda. A mãe de Noah bateu e entrou com uma caixinha de veludo. Achei que você gostaria de algo emprestado, disse ela, carinhosamente. Estes eram os brincos de pérola da minha avó. Eu também os usei no meu casamento. Enquanto ela me ajudava a colocá-los, eu lutava para conter as lágrimas. Era assim que uma mãe deveria ser no dia do casamento do seu filho, presente, solidária, amorosa. Obrigada, linda, eu disse, abraçando-a com cuidado para não borrar a maquiagem. Isso significa muito para mim. Estamos muito felizes por você estar se juntando oficialmente à nossa família, ela respondeu. Embora você faça parte dela desde que o Noah trouxe para casa. Minha tia Karen e meu tio Jack dirigiram 6 horas para comparecer e assumiram o papel de pais que meus pais haviam abandonado. O tio Jack me acompanhou até o altar, com o braço firme e reconfortante. A tia Karen sentou-se na primeira fila, onde minha mãe deveria estar, radiante de genuína felicidade por mim. A cerimônia foi tudo o que eu esperava. Os votos de Noah fizeram todos rirem e chorarem na mesma medida. Os meus foram mais reservados, mas não menos sinceros. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher, o pequeno grupo de amigos e familiares escolhidos explodiu em aplausos que pareceram preencher o jardim e meu coração por completo. Durante a recepção, notei vários convidados tirando fotos com seus celulares, apesar dos fotógrafos profissionais que eu havia contratado.
Anos fotografando casamentos me ensinaram a odiar essa prática. Não só resultava em imagens de baixa qualidade, como também significava que as pessoas vivenciavam o momento através de telas, em vez de com sua presença plena. No entanto, hoje, descobri que não me importava. Eram pessoas que realmente se importavam conosco, querendo capturar memórias à sua maneira. Nenhuma delas fazia isso para se exibir ou para status nas redes sociais. Elas genuinamente queriam se lembrar daquele dia alegre. À medida que a noite caía e os convidados começavam a ir embora, Noa me encontrou sentada sozinha a uma mesa, aproveitando um momento para absorver tudo. Feliz? Perguntou ele, sentando-se na cadeira ao meu lado. Completamente, respondi com sinceridade. Embora eu fique olhando o celular para quê? Pensei que talvez eles pelo menos mandassem uma mensagem. Mesmo só um parabéns já teria sido suficiente. Noa pegou minha mão. Sabe de uma coisa? Vamos fazer um pacto agora mesmo. Esta é a última vez hoje que pensamos em quem não estava aqui. A partir deste momento, nos concentramos apenas em quem estava aqui e quem estará aqui por todos os dias que virão. Ele tinha razão, claro. Guardei meu celular e voltei para a celebração, dançando com os convidados restantes até que a equipe do local começou a limpar sutilmente a bagunça ao nosso redor. Mais tarde naquela noite, no nosso quarto de hotel, a curiosidade falou mais alto. Enquanto Noah tomava banho, verifiquei meu celular mais uma vez. Nenhuma mensagem dos meus pais ou da minha irmã, mas várias notificações das redes sociais. Sem pensar, cliquei no perfil da minha mãe, que eu raramente visitava ultimamente. O que vi me fez gelar o sangue. Minha mãe postou fotos e vídeos ao longo do dia, não de uma casa vazia sem um casamento, mas de uma praia no Havaí. A data e hora da primeira postagem eram de 3 dias antes. Lá estava ela, sorrindo largamente com meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha e meu sobrinho nas praias de Maui. A legenda dizia: férias em família perfeitas com as pessoas que mais importam. As fotos continuaram durante o dia do meu casamento: café da manhã na varanda de um hotel com vista para o mar, visita guiada a uma plantação de abacaxi, jantar em um restaurante exclusivo à beira-mar, onde meu pai foi visto erguendo uma taça em um brinde às prioridades da família. Eles não apenas se recusaram a comparecer ao meu casamento. Eles planejaram deliberadamente uma reunião familiar alternativa que me excluiu completamente. A viagem ao Havaí teria sido reservada com meses de antecedência, o que significa que eles nunca tiveram a intenção de vir ao meu casamento desde o momento em que anunciei. Percorri os comentários dos amigos deles: que família linda, vocês parecem todos tão felizes, os avós perfeitos com a família perfeita. Ninguém perguntou por que eles estavam no Havaí durante o casamento da filha mais nova. Quando Noah saiu do banheiro, me encontrou chorando baixinho, com o telefone ainda agarrado na mão. Ah, Esther, disse-lhe baixinho, pegando o telefone e colocando-o de lado. Sinto muito. Eles planejaram, consegui dizer em meio às lágrimas. Eles planejaram férias em família especificamente para o meu casamento. Não foi um conflito. Foi uma declaração. Noah me abraçou enquanto eu chorava, encharcando sua camiseta de lágrimas naquela que deveria ter sido a noite mais feliz das nossas vidas. Assim que me acalmei, tentei ligar para minha mãe. Era tarde no Havaí, e ela atendeu no terceiro toque. Esther, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, com risos e ondas do mar ao fundo. Vi suas postagens sobre o Havaí, eu disse sem rodeios. Você planejou férias em família durante o meu casamento. Sim, bem, como dissemos, tínhamos compromissos anteriores, ela respondeu suavemente. A Júlia só conseguiu algumas datas de folga, e as crianças tinham atividades para conciliar. Você poderia ter me dito que ia para o Havaí em vez de fazer parecer que eram conflitos separados. Isso teria feito alguma diferença? Ela perguntou. O resultado teria sido o mesmo. Tínhamos obrigações mais importantes. Mais importantes, as palavras pairavam entre nós como um veredito. Eu era menos importante do que umas férias na praia. Preciso ir, continuou minha mãe. Seu pai está me esperando no luau. Espero que sua cerimoniazinha tenha corrido bem. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando olhando para o celular. Noah gentilmente o tirou da minha mão e o desligou completamente. Chega esta noite, disse ele com firmeza. Amanhã começamos nossa lua de mel e nossa vida juntos.
Eles não podem estragar isso para nós. Ele tinha razão. Eu havia passado muitos anos deixando a desaprovação dos meus pais ofuscar minha felicidade. Nossa lua de mel em Quebec foi maravilhosa, repleta de descobertas, boa comida e momentos de pura alegria registrados tanto em fotos quanto em nossos corações. Por 2 semanas, não chequei as redes sociais nem liguei para minha família. Eu existia plenamente no presente com o homem que me escolhera acima de todos os outros. Uma semana depois de voltarmos da lua de mel, a vida real recomeçou. Eu tinha uma pilha de fotos de casamento para editar e clientes para atender. Noah estava se preparando para o novo ano letivo. Estávamos nos acomodando em nosso novo apartamento compartilhado, unindo nossos pertences e hábitos em um lar coeso. Eu estava em uma sessão de fotos de noivado no jardim público quando meu celular começou a vibrar repetidamente na minha bolsa. Ignorei até terminar a sessão de fotos e, em seguida, verifiquei para encontrar 7 chamadas perdidas do meu pai e 3 mensagens de voz. Meu pai nunca me ligou, muito menos várias vezes seguidas. A primeira mensagem de voz foi: Esther, me ligue imediatamente sobre o empréstimo imobiliário em Madison. A segunda, 1 hora depois, era mais urgente. Isso é sério, Esther. O banco está enviando notificações. Me ligue de volta. A terceira, de apenas 20 minutos, estava abertamente em pânico. Os pagamentos do empréstimo não foram feitos. Eles estão ameaçando entrar com uma ação judicial. Me ligue imediatamente. Fiquei com o estômago embrulhado ao perceber do que se tratava. 3 anos antes, quando eu ainda estava desesperado pela aprovação dos meus pais, meu pai me pediu para ser fiador de um empréstimo para um pequeno imóvel comercial no qual ele estava investindo. O edifício Madison era supostamente uma aposta certa, um espaço de escritórios em uma área promissora que geraria uma renda de aluguel confiável. É apenas uma formalidade, ele me garantiu. Seu nome na papelada me dá algumas vantagens fiscais, mas eu cuido de tudo. Todos os pagamentos, toda a papelada. Você não precisará se preocupar com nada. Contra meu bom senso, assinei. Foi uma das poucas vezes em que meu pai me incluiu em algum aspecto de seus negócios, e eu fiquei pateticamente grato pelo reconhecimento. Noah, com quem eu estava começando a namorar na época, sugeriu gentilmente que eu escrevesse tudo, mas eu temia que demonstrar tamanha desconfiança fechasse essa rara porta para a aprovação paterna. Agora, parecia que havia um problema. Terminei de arrumar meu equipamento e liguei para meu pai do banco do parque. Finalmente, ele respondeu ao primeiro toque. Onde você estava? É uma emergência. Eu estava trabalhando, pai, respondi. O que está acontecendo com o empréstimo de Madison? A empresa de administração que contratei tem sido incompetente, disse ele, com raiva evidente na voz. O prédio está meio vazio há meses e eles não me avisaram. A renda do aluguel não tem coberto as prestações do empréstimo. Mas você tem feito os pagamentos mesmo assim, certo? Perguntei, já sabendo a resposta pelas mensagens de pânico dele. Eu estava cuidando disso, mas com as despesas da viagem para o Havaí e a mensalidade da escola particular dos filhos da Júlia, com a qual ajudamos, houve alguns problemas temporários de fluxo de caixa. Presumi que a administradora ainda estivesse arrecadando aluguel suficiente para cobrir os pagamentos mínimos. Quantos pagamentos foram perdidos? Perguntei, minha calma profissional mascarando o pânico crescente que eu sentia. 3, ele admitiu. O banco enviou notificações, mas elas eram para o endereço do prédio, não para a nossa casa. Só descobri quando um representante do banco me ligou diretamente ontem. 3 pagamentos atrasados, meu nome nos documentos do empréstimo. Meu score de crédito, que eu havia construído cuidadosamente ao abrir meu negócio, estava agora inquestionavelmente prejudicado. O banco poderia cobrar de qualquer um de nós o valor integral, e, considerando que meu pai aparentemente estava com problemas de fluxo de caixa, provavelmente me colocariam na mira. Preciso que você transfira $40.000 para cobrir os pagamentos atrasados e as multas, continuou meu pai no mesmo tom autoritário que usará durante toda a minha infância. Assim que isso for quitado, podemos discutir a reestruturação do empréstimo ou a possível venda do imóvel. R$40.000, repeti, atordoado. Pai, eu não tenho esse dinheiro parado. Acabei de pagar um casamento e uma lua de mel. Com certeza sua empresa tem fundos de emergência, insistiu ele. Esta é uma emergência familiar, Esther. Seu crédito também está em jogo.
A ironia não me passou despercebida. Meu casamento tinha sido um evento trivial, que não valia a pena comparecer, mas meus recursos financeiros eram considerados propriedade da família, a serem utilizados em momentos de crise. Preciso de um tempo para resolver isso, disse eu, tentando manter a voz firme. Te ligo amanhã. Isso não pode esperar, insistiu ele. O banco está ameaçando iniciar o processo de execução hipotecária até o final da semana. Então já esperou demais, respondi. Ligo para você amanhã. Desliguei e liguei imediatamente para o Noah, depois para o nosso consultor financeiro e, por fim, para um amigo advogado especializado em imóveis. O panorama que emergiu dessas conversas foi pior do que eu havia imaginado inicialmente. O imóvel havia sido mal administrado por quase um ano. Meu pai havia atrasado não 3, mas 5 parcelas, sendo as 2 primeiras automaticamente cobertas pelo fundo de reserva que ele havia criado no início, que agora estava esgotado. O banco tinha o direito de exigir o pagamento imediato dos valores em atraso, acrescidos de multas. Se não cumprissemos, eles poderiam executar a hipoteca do imóvel e ainda cobrar dos 2 fiadores o saldo remanescente, caso a venda não cobrisse o empréstimo. Além disso, minha pontuação de crédito já havia caído quase 100 pontos, o que poderia afetar tudo, desde nossa capacidade de refinanciar nossa hipoteca até as taxas de juros dos nossos cartões de crédito. Naquela noite, Noah e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, cercados por documentos financeiros e legais. Não acredito que ele deixou a situação ficar tão ruim antes de me contar, eu disse, esfregando as têmporas, e o momento, logo depois que eles pularam o nosso casamento para tirar férias luxuosas, o que aparentemente contribuiu para os problemas de fluxo de caixa deles. Parece mais do que coincidência, concordou Noah. A questão é, o que fazemos agora? Tínhamos opções, nenhuma delas particularmente boa. Poderíamos liquidar parte das minhas economias do negócio para cobrir os pagamentos em atraso, essencialmente recompensando a irresponsabilidade do meu pai. Poderíamos tentar forçar a venda do imóvel rapidamente, potencialmente com prejuízo. Ou poderíamos deixá-lo ir para a execução hipotecária, o que prejudicaria meu crédito por anos, mas poderia ser financeiramente melhor a longo prazo. Preciso entender por que isso aconteceu, disse eu finalmente. Antes de decidir qualquer coisa, quero ter uma visão geral. Na manhã seguinte, encontrei-me novamente com nossa consultora financeira, desta vez munida de todas as perguntas que eu deveria ter feito 3 anos atrás. Ela me ajudou a solicitar um histórico financeiro e de ocupação completo do imóvel em Madison. O que descobrimos foi preocupante. O prédio nunca havia sido totalmente ocupado. O investimento acerto vinha enfrentando dificuldades desde o início, com meu pai constantemente retirando qualquer lucro assim que ele se acumulava, em vez de constituir um fundo de reserva adequado. A empresa de gestão de fato estava enviando relatórios, mas não para o endereço que meu pai havia alegado. O mais revelador é que meu pai parou de fazer pagamentos bem na época em que deveria estar reservando e pagando as férias no Havaí. Parece que roubar o Peter para pagar o Paul, disse meu consultor financeiro sem rodeios. Só que, neste caso, você é o Peter. Senti uma clareza fria me invadir. Não se tratava apenas de má gestão financeira. Era meu pai priorizando férias luxuosas com sua família de verdade em detrimento de suas obrigações legais e éticas com um empréstimo que poderia me devastar financeiramente. Quando liguei de volta para meu pai naquela noite, eu estava calmo e preparado. Eu revisei os registros financeiros da propriedade de Madison, comecei. Como você os acessou? Ele interrompeu, parecendo alarmado. Sou o fiador do empréstimo, pai. Tenho direitos legais sobre essas informações. Por que você começou a atrasar os pagamentos exatamente quando reservou a viagem para o Havaí? Isso não tem nada a ver, ele vociferou, e é irrelevante para a situação atual. Você providenciou a transferência para cobrir os pagamentos perdidos? Não, eu disse simplesmente, não providenciei. Como assim, não? Isso afeta seu crédito também, Esther. Seja razoável. Estou sendo razoável. Aliás, consultei consultores financeiros e jurídicos para determinar a linha de ação mais razoável. Qual? Ele perguntou. Te conto amanhã, respondi. Preciso de mais um dia para finalizar os detalhes. Não temos tempo para seus joguinhos, ele retrucou. Isso é sério. Sim, concordei. É sério, assim como meu casamento foi sério para mim.
Desliguei antes que ele pudesse responder e me virei para Noah, que estivera sentado ao meu lado, segurando minha mão durante toda a ligação. Tem certeza disso? Perguntou ele baixinho. Com certeza, assenti. Pela primeira vez na minha vida, vou tratar meus pais exatamente como eles me trataram. As 24 horas seguintes foram de muita atividade. Encontrei-me novamente com o advogado para entender exatamente quais eram minhas obrigações legais e opções em relação ao empréstimo. Conversei com um especialista em recuperação de crédito sobre como mitigar os danos à minha pontuação de crédito. Consultei um corretor imobiliário sobre o valor real de mercado do imóvel em Madison em comparação com o valor alegado pelo meu pai. O que surgiu foi um panorama das finanças dos meus pais que me surpreendeu. Apesar do estilo de vida de classe alta e da riqueza aparente, eles estavam significativamente endividados. O imóvel em Madison era apenas um dos vários investimentos que estavam apresentando baixo desempenho. Eles haviam feito uma segunda hipoteca da casa para ajudar Julia a comprar a sua. Eles contribuíam substancialmente para as mensalidades da escola particular e atividades extracurriculares dos meus sobrinhos, e mantinham assinaturas em 2 clubes exclusivos que custam milhares de dólares por ano. Em suma, eles estavam vivendo além de suas posses, enquanto projetavam uma imagem de sucesso e estabilidade financeira. As férias no Havaí haviam sido debitadas de um cartão de crédito já próximo do limite. O escritório de advocacia do meu pai, embora prestigiado, vinha perdendo clientes para escritórios mais jovens e com mais conhecimento em tecnologia. Minha mãe havia reduzido recentemente seu horário administrativo no hospital, mas não seus hábitos de consumo. Eles não estavam à beira da falência, mas estavam longe da posição segura que sempre projetaram. E agora esperavam que eu, a filha que eles haviam dispensado e desvalorizado, os salvasse. Munido desse conhecimento e de um plano claro, liguei para meu pai exatamente 24 horas após nossa última conversa. Finalmente, ele respondeu. Diga que você tem o dinheiro pronto para transferir. Não tenho, respondi calmamente. Esther, não é hora para vinganças mesquinhas porque perdemos o seu casamento. É uma emergência financeira. Não me procure para falar de assuntos triviais, eu disse, usando as mesmas palavras e o tom de desdém que minha mãe usará em relação ao meu casamento. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. O que você acabou de dizer? Ele finalmente gaguejou. Questões triviais, repeti, como pagamentos de empréstimos, execuções hipotecárias ou pontuações de crédito. São triviais comparados às coisas importantes da vida. Você não concorda? Isso é um absurdo, explodiu ele. Sua mãe e eu te criamos melhor do que isso. Nós te demos tudo. Exceto sua presença no meu casamento, retruquei. Exceto seu respeito pela minha carreira. Exceto seu amor incondicional. Isso não é justo, protestou ele. Nós sempre apoiamos você? Quando era conveniente, quando combinava com a sua visão para mim, quando não entrava em conflito com o recital, a apresentação ou as férias da Júlia. Mas quando eu precisava que você simplesmente aparecesse no dia mais importante da minha vida, você escolheu o Havaí. Isso é completamente diferente, insistiu ele. É mesmo? Você decidiu que meu casamento era trivial. Eu decidi que sua emergência financeira é igualmente trivial para mim. Vamos perder a propriedade, alertou. Seu crédito será arruinado. Já falei com o banco, informei. Já cheguei a um acordo, já que sou consignatário, não o mutuário principal. Tenho opções para me proteger que não envolvem lhe dar 40 mil dólares. Que opções? Ele perguntou. Isso não é problema seu, respondi, assim como meu casamento não era problema seu. Você não pode fazer isso conosco, disse ele, com a voz agora carregada de medo genuíno. Sua mãe ficará arrasada. Imagino que sim, concordei, assim como fiquei arrasada ao ver as fotos de vocês no Havaí no dia do meu casamento. A diferença é que eu não fiz nada para merecer essa dor. Você, por outro lado, tomou uma série de decisões financeiras irresponsáveis e me tratou como se eu fosse uma pessoa secundária. Nós somos seus pais, disse ele, como se esse único fato devesse se sobrepor a todo o resto. Sim, reconheci, e passei 30 anos tentando conquistar seu amor e aprovação. Já chega disso. Vou me proteger financeiramente de suas decisões e não aceitarei mais ser tratado como menos valioso do que minha irmã ou umas férias na praia. Você vai se arrepender, ele avisou.
Quando se acalmar e pensar racionalmente, verá que a família tem que vir em primeiro lugar. Concordo plenamente, eu disse. A família deve vir em primeiro lugar. Lembre-se disso da próxima vez que tiver que escolher entre um luau e o casamento da sua filha. Encerrei a ligação e sentei-me no silêncio repentino da minha sala de estar. Noah, que estivera ao meu lado o tempo todo, me abraçou. Como você se sente? Perguntou ele suavemente. Mais leve, percebi, como se tivesse acabado de largar algo que carreguei a vida toda. O peso era o esforço constante para obter a aprovação deles, a esperança persistente de que um dia eles me valorizassem tanto quanto valorizavam Julia. Livrar-me desse fardo foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. O acordo que fiz com o banco foi direto. Eu não contribuiria com dinheiro algum para cobrir os pagamentos atrasados. Em vez disso, negociei a remoção do meu nome do empréstimo em troca de um direito de retenção sobre a minha parte de qualquer eventual herança dos meus pais. Foi um acordo incomum, ao qual o banco inicialmente resistiu, mas meu advogado foi persistente e meu excelente histórico de crédito empresarial ajudou. Meu pai agora teria que lidar com as consequências de suas decisões financeiras sem me usar como rede de segurança. O imóvel provavelmente seria executado, a menos que ele conseguisse o dinheiro em outro lugar. Meu crédito seria afetado, mas com a documentação da situação e minha abordagem proativa, o especialista em reparação de crédito acreditou que poderíamos mitigar grande parte do dano em um ano. Mais importante ainda, eu finalmente me defendi de uma forma que meus pais não conseguiram ignorar ou ignorar. Eu me valorizei quando eles não o fizeram. As consequências foram rápidas e extensas. 24 horas depois da minha conversa com meu pai, meu telefone começou a vibrar com mensagens de parentes. Aparentemente, meus pais não perderam tempo em compartilhar sua versão dos acontecimentos. Minha tia Sofia, irmã da minha mãe, enviou uma longa mensagem expressando sua decepção pelo meu abandono da família em um momento de necessidade. Meu primo Robert, que sempre foi próximo de Julia, deixou uma mensagem de voz sugerindo que eu estava sendo infantil e vingativa. Até minha avó, geralmente neutra em conflitos familiares, ligou para perguntar se eu realmente havia me recusado a ajudar meu pobre pai com um revés financeiro temporário. Nenhum deles mencionou o casamento. Nenhum deles reconheceu que meus pais haviam escolhido férias em vez de um dos dias mais significativos da minha vida. Na narrativa que eles estavam espalhando, eu era a filha ingrata que havia virado as costas à lealdade familiar em troca de pequenas queixas. A Júlia ligou 3 dias depois da minha conversa com meu pai. Quase recusei a ligação, mas decidi que era melhor ouvir o que ela tinha a dizer. Você precisa resolver isso, disse ela sem rodeios. O papai está um desastre, e a mamãe não para de chorar. Olá para você também, Júlia, respondi calmamente. Como foi o Havaí? É disso que se trata? Você está punindo-os porque eles perderam o seu casamento. Cresça, Esther. A vida não gira em torno de você. A ironia dessa declaração da irmã que foi o centro do nosso universo familiar por 3 décadas não passou despercebida para mim. Isso é uma questão de limites, expliquei, e consequências. Papai tomou decisões financeiras que colocaram meu crédito e meu futuro financeiro em risco sem me consultar. Depois, ele esperava que eu o salvasse sem questionar, logo depois de demonstrar o quão pouco os principais acontecimentos da minha vida importam para qualquer um de vocês. Planejamos aquela viagem durante meses, argumentou ela. As crianças tinham atividades que precisavam conciliar. Minha agenda no hospital é incrivelmente rígida. E, no entanto, de alguma forma, vocês todos conseguiram se coordenar perfeitamente para a viagem ao Havaí, só que não para o meu casamento. Aquilo foi diferente, ela insistiu. Sim, foi, concordei. Uma foi umas férias. A outra foi o casamento da sua única irmã. Sabe qual é o seu problema, Esther? Você sempre teve inveja de mim, do meu sucesso, da minha família, do meu relacionamento com a mamãe e o papai. Essa é só a sua maneira de chamar atenção. Não quero mais a atenção deles, Júlia. Só quero ser tratada com o mínimo de respeito, o que aparentemente é pedir demais. Você sabia que o papai usou o dinheiro da viagem para o Havaí em vez de pagar o empréstimo em que estou? Que ele colocou meu futuro financeiro em risco para que vocês pudessem tomar maitais na praia? Não foi isso que aconteceu, protestou ela, embora com menos certeza. Pergunte a ele, sugeri.
Peça os extratos bancários e os registros de pagamento. Veja quando os pagamentos foram interrompidos e quando a viagem para o Havaí foi marcada. Houve silêncio do outro lado da linha. Olha, continuei com mais delicadeza, eu nunca tive ciúmes de você. Eu escolhi um caminho diferente que me faz feliz. Tudo o que eu sempre quis foi que eles respeitassem essa escolha e comparecessem aos momentos importantes como sempre fizeram com você. Isso é realmente tão irracional? Preciso ir, disse ela abruptamente. As crianças precisam jantar. Conversamos sobre isso mais tarde. Mas não falamos mais sobre isso. Júlia se recolheu em silêncio, sem me defender diante dos nossos pais nem continuar a me atacar diretamente. Ela sempre evitara conflitos que não a beneficiassem diretamente, e esta não foi exceção. Noah foi meu porto seguro durante todo o drama familiar. Ele nunca sugeriu que eu me reconciliasse em nome da paz ou cedesse à pressão crescente. Em vez disso, ele me ajudou a documentar tudo cuidadosamente, preservando e-mails, mensagens de texto e registros financeiros que mostravam a verdadeira sequência dos eventos. Quando me preocupei em ser muito dura, ele gentilmente me lembrou de todos os anos em que aceitei o tratamento desdenhoso deles. Você não está os afastando, ressaltou ele. Você só está exigindo o mesmo respeito que demonstra por eles. Isso é saudável, não rude. Para minha surpresa, alguns familiares me apoiaram quando ouviram meu lado da história. Minha tia Karen, que me acompanhou até o altar, ligou para dizer que estava orgulhosa de mim por finalmente ter me defendido. Sua mãe sempre teve favoritos, disse ela sem rodeios. Eu amo minha irmã, mas ela não te fez nenhum favor ao te tratar como inferior. Já passou da hora de alguém chamar a atenção dela. Minha prima Daniele, que havia se distanciado das reuniões familiares anos atrás por motivos que eu nunca entendia completamente, me enviou uma mensagem simples: bem-vinda ao outro lado. Às vezes é solitário, mas muito mais saudável. Me ligue se precisar conversar com alguém que entenda. Até meu tio Peter, irmão do meu pai, que raramente se envolvia em questões familiares, me enviou um e-mail dizendo que, embora não tomasse partido no conflito, sempre admirou minha independência e determinação em construir uma vida nos meus próprios termos. Esses aliados inesperados ajudaram a equilibrar o coro de parentes que insistiam que eu perdoasse e esquecesse em prol da harmonia familiar. Eles me lembraram que me defender não era egoísmo nem vingança, mas sim algo necessário e há muito esperado. Enquanto isso, me dediquei à construção do meu negócio e do meu casamento. O estúdio fotográfico expandiu, contratando um terceiro fotógrafo associado e nos mudando para um espaço maior, que incluía uma pequena galeria para exibir nosso trabalho. Noah foi promovido a professor titular em sua escola, desenvolvendo um novo currículo integrado às artes, que seu diretor descreveu como revolucionário. Reformamos nosso apartamento, criando um lar que refletisse a personalidade de ambos. Viajávamos sempre que podíamos, fazendo passeios de fim de semana para estados vizinhos e planejando uma viagem maior para a Europa no verão seguinte. Construímos amizades com outros casais que apoiaram nossos objetivos e celebraram nosso sucesso sem competição ou julgamento. Em suma, criamos um ambiente amoroso e acolhedor que eu nunca havia experimentado enquanto crescia. Nosso lar se tornou um lugar onde as conquistas eram celebradas independentemente da área, onde os contratempos eram recebidos com incentivo em vez de críticas, e onde o amor nunca dependia da satisfação dos padrões de outra pessoa. 6 meses após o confronto com meu pai, recebi uma carta formal do banco confirmando que meu nome havia sido removido do empréstimo imobiliário de Madison, conforme nosso acordo. Afinal, o imóvel não havia sido executado. De alguma forma, meu pai conseguiu os fundos para pagar as prestações, embora nunca tenha me contado como. Suspeitei que ele pudesse ter tomado dinheiro emprestado de amigos ou liquidado outros investimentos em vez de enfrentar o constrangimento social de uma execução hipotecária. Minha pontuação de crédito estava se recuperando lenta, mas continuamente. O especialista em recuperação de crédito me ajudou a documentar a situação de forma a atenuar alguns dos danos, e meu histórico financeiro, antes excelente, trabalhou a meu favor. Levaria mais um ano para me recuperar totalmente, mas o pior já havia passado. O mais importante é que eu estava me curando emocionalmente. A terapeuta que comecei a consultar depois do casamento me ajudou a superar o luto complexo de perder minha família de origem enquanto construía a família que escolhi. Ela me ajudou a ver que a incapacidade dos meus pais de me valorizarem era uma limitação deles, não um reflexo do meu valor.
Você não pode obrigar alguém a te amar do jeito que você precisa ser amado, ela me disse em uma sessão particularmente impactante. Mas você pode parar de aceitar menos do que merece. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez na minha vida, eu estava definindo meu valor nos meus próprios termos, em vez de através da lente estreita de realização e status dos meus pais. Um ano após o nosso casamento, Noah me surpreendeu com um fim de semana para comemorar nosso aniversário. Ele escolheu uma charmosa pousada em uma cidade litorânea. Sabendo da minha paixão por fotografia oceânica, o dono da pousada preparou nosso quarto com champanhe e flores, e Noah providenciou um jantar privativo na praia ao pôr do sol. Ao celebrarmos nosso primeiro ano de casamento, percebi o quanto tudo havia mudado em 12 meses, não apenas externamente, com a expansão dos negócios e as reformas da casa, mas internamente. Eu estava mais calma, mais confiante e menos motivada pela necessidade de provar meu valor. No que você está pensando? Perguntou Noah, notando meu estado de espírito contemplativo. Como me sinto diferente agora em comparação ao ano passado, respondi. Como se eu finalmente tivesse parado de correr. Correr? Correr para alcançar os outros, para ser boa o suficiente, para ganhar a aprovação que nunca viria, não importa o quão rápido ou quão longe eu corresse. Ele apertou minha mão. Você sempre foi o suficiente. Estou feliz que você também consiga ver isso agora. Meu relacionamento com meus pais havia se estabilizado em um novo padrão. Depois de meses de mensagens raivosas ou silêncio absoluto, minha mãe entrou em contato por volta das festas de fim de ano com um e-mail cuidadosamente neutro perguntando sobre nossos planos para o Natal. Respondi educadamente, mas com firmeza, que passaríamos o feriado com a família do Noah. Desde então, estabelecemos o que minha terapeuta chamava de distância civil, em e-mails ocasionais ou breves telefonemas que se limitavam a tópicos seguros, como a previsão do tempo ou notícias gerais, sem discussões sobre meus sucessos empresariais ou a situação financeira deles, sem menções a Júlia ou sua família. Era superficial, mas administrável, um relacionamento construído com base na polidez mútua, em vez de uma conexão autêntica. Eu tinha aceitado que aquilo era provavelmente tudo o que teríamos. Meus pais estavam muito arraigados em seus valores e percepções para realmente mudar, e eu não estava mais disposta a me contorcer para corresponder às expectativas deles. A distância entre nós era a consequência natural de 30 anos de amor condicional encontrando seu primeiro limite real. O que me surpreendeu foi quanta paz encontrei nessa aceitação. A dor constante de buscar aprovação havia sido substituída pela confiança silenciosa de reconhecer meu próprio valor. Eu ainda tinha momentos de tristeza pelo que poderia ter sido, mas eles não me sobrecarregavam mais nem definiam meus dias. Meu negócio continuou a prosperar, com uma reputação crescente de capturar momentos autênticos em vez de perfeição posada. Uma prestigiosa revista de casamentos havia destacado meu trabalho em sua edição de primavera, chamando meu estilo de revolucionário em sua honestidade emocional. A matéria havia atraído uma onda de novos clientes, permitindo-me aumentar meus preços e ser mais seletiva quanto aos casamentos que aceitava. Noah e eu começamos a conversar sobre filhos, uma conversa que me trouxe tanto entusiasmo quanto ansiedade. Eu me preocupava em repetir padrões, em transmitir de alguma forma o amor condicional que havia experimentado a um filho meu. Mas você não é sua mãe, minha terapeuta me lembrou quando compartilhei esses medos. Você se esforçou para reconhecer esses padrões. Essa consciência por si só já é uma prevenção poderosa. Ela estava certa, é claro. O próprio fato de eu me preocupar em repetir os erros dos meus pais significava que era improvável que eu o fizesse inconscientemente. Noah e eu estávamos construindo nosso relacionamento e nossa potencial futura família com base na aceitação e no apoio, em vez de expectativas e comparações. Em março, quando estávamos pensando seriamente em começar uma família, meu tio Jack faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco. Seu funeral foi a primeira vez que vi meus pais e minha irmã pessoalmente desde o confronto sobre o empréstimo. Pensei em não comparecer, mas o tio Jack era um dos poucos familiares que sempre aparecia para me prestigiar. Ele merecia ser homenageado, independentemente do meu desconforto com a dinâmica familiar que seu funeral envolveria. Noah e eu voamos para Chicago para o funeral, reservando um hotel em vez de ficar na casa de parentes para manter um certo distanciamento emocional. O funeral teve grande público, uma prova do amplo círculo de amigos do meu tio e do impacto positivo que ele teve em sua comunidade. Meus pais chegaram pouco antes do início do funeral, parecendo mais velhos do que eu me lembrava.
O cabelo do meu pai estava completamente grisalho e minha mãe parecia ter emagrecido. Eles acenaram com a cabeça rigidamente na minha direção, mas não fizeram menção de se aproximar. Júlia e sua família sentaram-se com eles na primeira fila, enquanto Noah e eu escolhemos assentos algumas fileiras atrás, com minha tia Karen. Depois da cerimônia, durante a recepção na casa da minha tia, eu estava ajudando a arrumar a comida na cozinha quando minha mãe entrou. Ficamos parados, sem jeito, por um momento antes que ela falasse. Seu negócio de fotografia parece estar indo bem, disse ela. Vi a matéria da revista. Fiquei surpreso que ela soubesse. Sim, foi um bom ano profissionalmente. Seu pai e eu estamos vendendo a casa, continuou ela, reorganizando os biscoitos em uma bandeja desnecessariamente. Está grande demais para nós dois agora. Sinto muito, eu disse, sem saber que resposta ela queria. Encontramos um apartamento legal mais perto da família da Júlia, menor, mas adequado às nossas necessidades. Assenti, reconhecendo a realidade financeira por trás da redução de tamanho, mas optando por não comentar. A propriedade em Madison foi vendida no mês passado, acrescentou ela. Não pelo preço que seu pai esperava, mas o suficiente para quitar o empréstimo. Fico feliz que tenha dado certo, disse eu, com sinceridade. Embora eu tivesse me mantido firme em não socorrê-los, nunca desejei a ruína financeira deles. Caímos em silêncio novamente, o peso de tudo que permaneceu não dito pairando entre nós. Finalmente, minha mãe endireitou os ombros, da maneira familiar que indicava que ela havia tomado uma decisão. Seu pai e eu podemos ter sido precipitados em nossa avaliação do seu casamento, disse ela cuidadosamente. Lamentamos ter perdido. Não foi bem um pedido de desculpas, mas sim um reconhecimento de que suas ações poderiam ter sido questionáveis. Vindo da minha mãe, foi significativo, no entanto. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa muito ouvir isso. Outra pausa, e então ela acrescentou: Noah parece um bom homem. O melhor, confirmei. Ele me faz muito feliz. Ela sentiu uma vez, decidida, e então pegou a bandeja de biscoitos. Eu deveria distribuir estes para os convidados. Foi uma pequena troca, de apenas 5 minutos de conversa, mas representou a primeira rachadura na parede entre nós, não uma reconciliação, ainda não, mas talvez o início de um relacionamento mais honesto, construído sobre quem realmente éramos, e não sobre quem ela sempre quis que eu fosse. 2 meses após o funeral, descobri que estava grávida. Noah ficou em êxtase, me fazendo girar pela sala de estar quando lhe mostrei o teste positivo. Concordamos em esperar até o primeiro trimestre da gravidez terminar antes de compartilhar a notícia com todos. Mas a perspectiva de sermos pais encheu nossa casa com uma nova energia e propósito. Quando chegou a hora de contar às nossas famílias, convidamos os pais do Noah para jantar e compartilhamos a notícia pessoalmente, o que resultou em lágrimas de alegria e ofertas imediatas de babá e móveis para o quarto do bebê. Para os meus pais, escolhi um simples telefonema, me preparando para uma resposta morna. Para minha surpresa, minha mãe realmente engasgou com o que parecia ser um prazer genuíno. Um bebê. Ah, Esther, que notícia maravilhosa! Quando você espera o bebê? 15 de dezembro, eu disse a ela, pouco antes do Natal. Seu primeiro Natal como pais, ela disse, com uma melancolia na voz que eu raramente ouvia. Vai ser mágico. Conversamos por quase 30 minutos, mais do que qualquer conversa que tivemos em mais de um ano. Ela fez perguntas práticas sobre minha saúde e cuidados pré-natais, mas também perguntas mais emocionais sobre como eu estava me sentindo em relação à maternidade. Pela primeira vez, ela pareceu realmente ouvir minhas respostas, em vez de formular o próximo ponto. Quando estávamos prestes a desligar, ela hesitou e disse: Seu pai e eu gostaríamos de visitá-lo depois que o bebê nascer, se você e o Noah concordarem. Foi um sinal de paz inesperado, que me tocou e me apavorou ao mesmo tempo. A ideia dos meus pais em casa, segurando meu filho, trouxe à tona uma mistura complexa de esperança e ansiedade. Vamos planejar isso quando o bebê chegar, eu disse cuidadosamente. Não sei como serão as primeiras semanas. Claro, ela concordou rapidamente. Apenas nos avise quando estiver pronta. Podemos esperar. As 3 últimas palavras me impactaram fortemente. Podemos esperar. Meus pais já haviam esperado por algo relacionado a mim antes?
Será que eles já haviam ajustado suas expectativas ou agendas para atender às minhas necessidades em vez de exigir que eu atendesse às deles? Era algo pequeno, mas sugeria uma mudança, ainda que sutil, em nossa dinâmica. À medida que minha gravidez avançava, comecei a refletir profundamente sobre minha própria infância e sobre o tipo de mãe que eu queria ser. Registrei meu diário extensivamente, processando memórias e sentimentos com uma intensidade que às vezes me surpreendia. Minha terapeuta me ajudou a distinguir entre os padrões que eu queria quebrar e os valores que eu queria manter, entre medos legítimos e pensamentos catastróficos. Uma entrada que escrevi durante meu 7º mês capturou particularmente minha jornada. Eu costumava pensar que o amor era algo que se conquistava por meio de conquistas, aparência ou obediência. Essa crença moldou todos os relacionamentos da minha vida até que Noah me mostrou que o verdadeiro amor é ser visto e aceito exatamente como você é. Meu filho nunca precisará merecer meu amor. Ele o terá desde o primeiro suspiro, independentemente de seus talentos, escolhas ou trajetória de vida. Ele saberá com absoluta certeza que, embora eu nem sempre o compreenda, sempre o amarei. Essa é a minha promessa e a minha cura. O dia em que nossa filha Lily nasceu foi o mais transformador da minha vida. No momento em que a colocaram em meus braços, pequenina e perfeita, com cabelos escuros, compreendi o amor de uma forma que nunca havia compreendido antes. Foi instantâneo, incondicional e avassalador em sua intensidade. Eu teria feito qualquer coisa, dado qualquer coisa, para proteger e nutrir esse ser milagroso que, de alguma forma, emergiu do nosso amor. Noah era um pai nato, confiante e gentil enquanto embalava Lily contra o peito. Seus pais visitaram o hospital naquele primeiro dia, trazendo sapatinhos artesanais e lágrimas de alegria. Minha tia Karen e minha prima Daniele vieram no dia seguinte com presentes práticos e ofertas de ajuda. Assim que chegamos em casa, meus pais esperaram, como prometido. 2 semanas após o nascimento de Lily, quando já tínhamos estabelecido algo parecido com uma rotina e eu me sentia pronta para mais visitas, liguei para convidá-los a conhecer a neta. Eles chegaram trazendo presentes que demonstravam mais consideração do que eu esperava: uma linda caixa de música de madeira feita à mão que tocava uma canção de ninar, uma coleção de livros infantis clássicos e uma pequena pulseira de prata que minha mãe explicou ter sido dela quando bebê. Deve ficar em família, disse ela enquanto me entregava a caixinha de veludo, para sua filha agora. Observando meu pai segurar Lily com uma ternura incomum, vi um lado dele que eu nunca havia testemunhado antes. Sua formalidade rígida de sempre desapareceu enquanto ele a embalava delicadamente, murmurando palavras sem sentido quando ela se agitava. Ela tem os seus olhos, observou minha mãe, pairando por perto. O mesmo formato. O Noah acha que ela tem o meu queixo teimoso também, respondi com um sorriso. Isso vai ser bom para ela, disse meu pai inesperadamente. Determinação é uma característica valiosa. Talvez tenha sido a primeira vez que ele enquadrou minha teimosia como uma qualidade positiva, e não como uma falha de caráter a ser corrigida. Encontrei seu olhar por cima da cabeça de Lily e vi algo novo ali, não exatamente aprovação, mas reconhecimento de quem eu era, em vez de decepção por quem eu não era. Nosso relacionamento continuou complexo e, às vezes, tenso. Velhos padrões não desapareciam da noite para o dia, e ainda havia momentos de tensão e mal-entendidos. Mas Lily criou uma ponte entre nós, um terreno comum de amor que transcendia mágoas passadas. Estabeleci limites claros sobre o envolvimento deles, estabelecendo desde o início que, embora fossem bem-vindos na vida de Lily, Noah e eu tomaríamos todas as decisões sobre a criação dos filhos. Para minha surpresa, eles respeitaram amplamente esses limites, talvez entendendo que o acesso à neta dependia do respeito aos pais dela. 2 anos se passaram desde aquele confronto sobre o empréstimo. Meu negócio continua prosperando. Meu casamento se fortalece a cada dia, e minha filha enche nosso lar de alegria e admiração. Meu relacionamento com meus pais não é perfeito nem completamente curado, mas está mais honesto do que nunca. Não busco mais a aprovação deles nem meço meu valor através dos olhos deles. Construí uma vida definida pelo amor em vez da realização, pela conexão em vez da competição. Acontece que defender-se não se trata apenas do momento do confronto, mas da vida que você cria depois, nos seus próprios termos e de acordo com os seus próprios valores. Se a minha história ensina alguma coisa, é que o seu valor é inerente, não conquistado. Que relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo, não acomodação unilateral. Que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é dizer não àqueles que não conseguem enxergar o seu valor.
e que eventos triviais como casamentos e pagamentos de empréstimos muitas vezes revelam as verdades mais profundas sobre quem realmente importa em nossas vidas e como devemos nos permitir ser tratados. Você já teve que estabelecer limites com familiares que não valorizavam você ou suas escolhas? O que te ajudou a encontrar coragem para se defender? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se a minha história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que também merece respeito e amor incondicional. Obrigada por ouvir, e lembre-se de que, às vezes, a família que criamos é mais acolhedora do que aquela em que nascemos.